Criador. Igual nós estamos interessados em agradar e fazer a vontade dele, não é verdade? É por isso que nós recorremos ao sistema religioso, que a gente pensa que é lá que está a verdade. A gente esquece que é na Escritura. Aí, quando ela perguntou, quando ela falou assim, tem 5 maridos, vamos dizer, caiu a ficha. Né? Aí ela falou, nossos pais, agora ela quer adorar, agora é espiritual. Ela queria tirar água do poço, coisa física, facilidade física. Aí ela fala, nossos pais adoraram neste monte. Vós, judeus, dizemos que temos que adorar em Jerusalém, ou seja, no templo, local físico. Seja Jerusalém caminhando até lá, ou seja o templo. Tanto que Samuel saiu do Saul, foi lá em Jerusalém para ofertar lá, porque era um local físico. Tanto que, abrindo parênteses, está escrito no Novo Testamento, porque o concerto anterior era constituído de um santuário terrestre e de práticas de culto divino. Paulo fala isso. Era constituído. Hoje é espiritual. Então o Salvador fala, aí ela fala assim, onde devemos adorar? No monte ou em Jerusalém? O que poderíamos traduzir hoje que não estaria errado. Onde podemos adorar? No monte ou no templo? O que é que ele responde? Já leram? Nenhum e nem outro. Se o Salvador falou para não adorar em um nem outro, e nós estamos adorando, nós estamos certo ou errado? Espírito e verdade. Aí ele explica, ele não deixa a gente no vácuo igual eu tenho deixado os irmãos. Ele não é eu. Eu deixo no vácuo porque eu não tenho a capacidade que ele tem de explicar. Mas só um detalhe, irmão, para complementar. Aí, o que ocorre? Vamos lá. Ele disse que não pode adorar no templo nem em Jerusalém, não já disse? Isso. Não precisamos ter mais texto à frente para poder saber dessa informação. Tem outras. E agora, abra aqui um parênteses, irmão, importantíssimo para os irmãos como visão. O sistema religioso sempre nos acostuma com uma frase completa, para você não analisar parte da frase. Eles fazem uma frase completa para poder dar mais destaque ao que eles dão, em função de não destacar o que é a mensagem principal da frase. Vamos acordar para isso. Toda a frase comprida dessa clichê, vamos agora debulhar e ver pedacinho por pedacinho seu significado. Quer ver um exemplo? Aquele que eu dei primeiro, que fala, não façais como o gentil que faz longas saudações não, praça pública não. Não façais como os hipócritas que fazem orações de pé na sinagoga para ser visto pelos homens. Aí eles dizem o quê? Você não pode fazer essa oração para ser vista pelos homens. Mas pode fazer. Segredo. Vocês entenderam, irmão? O sistema religioso ensina pra gente que você não pode fazer se no seu coração for para ser visto pelos homens. Mas definitivamente, no contexto de tudo, Leandro, é disso que o Salvador está falando? Claro que não é. Tanto que eles não vão à frente. E se for à frente, vai dizer, vós, porém, quando quiser falar com o Criador, vá no seu quarto. Então, assim, repito, e isso é muito importante, irmãos. Quando tiver uma frase completa, não vamos mais ficar pegando só ela completa, mas vamos tentar entender debulhando as passagens, porque nós vamos ter o entendimento do que está escrito e não exatamente da frase toda que foi escrita, apenas o que eles querem nos passar, porque eles enganam a gente nisso também. Assim, essa passagem também da mulher samaritana, eles falam assim, chegará a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eles buscam muito, de forma subliminar, que tenha na sua mente essa verdade, para que você não perceba o espírito. Está entendendo ou não? Está entendendo? Sim. O sentido que o Salvador quer colocar é de coisa espiritual. O ponto alto dessa conversa, dessa frase, é o espírito, mas eles tem que adorar em verdade. Então pode bater palma, tudo que é tudo adoração. O Criador está dizendo para não fazer aspecto físico, ele explica. Porque o Pai é espírito, e assim os que o adoram, é um grupo separado, os que adoram no monte, os que adoram no templo, os que adoram em espírito. Se é em verdade ou não, não vem o caso do que eu quero dizer. Tá certo? Agora, nesse momento. Mas os que adoram em espírito, eles fazem atitudes espirituais, porque ele fala, o Pai é espírito, e assim, aqueles que adoram ao Pai, é importante que adorem em espírito, e por consequência em verdade, né? Aí, dentro dessa questão toda, de adorar o Pai em espírito e não em verdade, e não físico, a gente observa um exercício muito simples para a gente saber o que é físico e o que é espiritual. Eu já até falei isso no vídeo, eu creio que alguém que talvez não tenha ouvido. Se você for passar numa rua escura, seja homem ou mulher, e ver 2 cidadãos lá na frente com atitude suspeita e você está sozinho de madrugada, e você não tem como voltar mais porque já está perto, o que geralmente nós fazemos? Olha, eu vou ficar ligado no espírito e vou passar ali em espírito. Não é assim, irmão? Exato. Quando passar ali em espírito, vai bater palma, vai cantar, vai fazer outra coisa, vai passar encolhidinho.
Então nós sabemos o que é espírito, não sabemos? Claro. Ou não sabemos o que é espírito? Inconscientemente sabemos. A pergunta: é espírito? Não, Primeiro que bater palma é uma atitude pagã. Pesquisem, pode anotar, pesquisar. Aplauso, de onde surgiu aplauso? É adoração a quem? O que é aplauso? Salmo fala, né? Aplaudir com as mãos todos os povos, vírgula. Ao Senhor, né? Cantar com voz de júbilo, com voz de triunfo, né? Então, Salmo Não fala. sei, mas veja bem também. Se alguém lembrar, A irmã tocou no assunto de salmos, irmãos. Um assunto vai puxando o outro, e eu estou parando muito tempo aqui ainda no irmão. Mas eu acho que não tem jeito, irmão. Porque o assunto fica muito complexo. Eu acho que a gente não pode sair com dúvida, pelo menos do que pesquisar, entende? Amados, na Escritura nós temos o Criador falando pela boca dos profetas no Velho Testamento. Para que existiriam os profetas se ele falasse com as pessoas diretamente? Alguma vez nós vimos ele falar com Davi diretamente? Então, Sempre usou Natã e Samuel. Sim. Tá certo? Sim. Os profetas eram usados para falar com todas as pessoas. Ele não fazia um rei de profeta. Ele não fazia. Só que com Salomão, esse dele falava com ele. Ainda tem mais essa. Né? Salomão anulou os levitas, anulou o profeta, porque o Deus dele falava com ele direto. Do Salomão. A gente falou Pareceu com ele Gibeá, pareceu. né? Samuel ungiu Davi. A gente perguntei pra ele. Quem tinha. E quem ungiu Salomão? Ah, tá, nem sabia dessa, essa é boa. Isso aí que você falou que o Criador não falava com Davi. Não falou, eu não tenho registro dele falando. Aí ontem um rapaz da igreja, que eu tô conversando com ele, que ele é gente fina, tal. Sim, ele é faz bem, aberto. amor, Gente conversou o aberta. máximo possível. Aí ele me mandou ler Samuel 2 Samuel 2. Logo de cara está escrito assim, e Davi consultou o Senhor, Sim, direto. sim, ele consultava, ele falava muito com Aí o Criador. está escrito, o Senhor o respondeu. Aí ele me mostrou querendo dizer que Davi falava direto. Não, Davi se falasse com Mas Samuel, ali eu até fiquei sem argumento, porque pelo que eu li também, eu falei, não sei. Então depois, se Vamos ler o você puder contexto dar uma dele, vou dar uma lida, olhada. você Tá. lê que está bem quase que claro, assim, eu fiquei quieto, eu não Ele sabia falava, o o que falar Criador pra ele. falava com ele Porque pessoalmente. está escrito assim, Uhum. Davi consultou o Senhor, aí pá, que era para ele ir para outra cidade, aí aí o Senhor lhe respondeu, aí ele falou, tá vendo como o Senhor falava direto com ele? Uhum. Vou dar uma olhada melhor. Dá uma olhadinha, até Uhum. não sei porque eu Obrigado, fiquei viu? quieto. Obrigado. Ele me mostrou ontem. Sim. Eu estava aqui ainda. Mas isso Aqui, O irmão, irmão ó. nem participou ainda, outra vez eu vou te Irmão. falar. Vamos de moda, irmão. Mas assim, você crê que o Pedro, Pedro, ele foi usado pelo Espírito Santo? o Cefas, em muitas oportunidades, sim. Você crê naquele Alguma dia vez de- também não, né? Sim, mas no dia de Pentecostes, lá, até mesmo na pregação que você falou de 5 Sim, foi claro, eu creio que foi, pregação, eu creio. Pedro foi usado pelo Espírito Eu Santo. creio que foi. E no discurso, no livro de Atos, está dizendo que Pedro, usado pelo Espírito Santo, para até justificar aquilo que estava acontecendo, ele citou que Davi profetizou Sim. a respeito do próprio Jesus. Fez muita profecia, dizendo, Davi, fez. Senhor, né? Disse É. o Senhor é o meu Senhor, assenta-te à minha Sim, direita. verdade. Né? Até que colocar o Sim, Davi fez muitas profecias. Então, assim, pegando nisso aí, Mas- espírito em verdade, como você está dizendo agora. Pedro, ele em espírito, inspirado pelo Espírito Santo, Sim. falou de Davi, confirmou uma profecia Sim. que o próprio Davi escreveu como homem inspirado pelo Espírito Santo, Sim. né? Dizendo, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita. Né? Até que coloque seu inimigo os cabelos dos seus pés. São pra- É verdade, sim, irmão. complementar. Tá certo. O Davi tem vários salmos que o Davi fez que são proféticos, né? Aí, inclusive tem um na questão do templo que eu usei no vídeo que eu fiz, que é muito importante. Os discípulos nessa hora recordaram o que escreveu Davi: o zelo da minha casa, da sua casa me devorará, com a profecia do Salvador. Sim, irmão? Eu sempre olhei assim o Velho Testamento, o Novo. No Velho Testamento eu sempre enxerguei um Deus com ira, um Deus Sim, que Deus diferente, é um né? Deus diferente do que o Pai de Cristo. É. E se você pegar lá em Samuel também, fala assim, o Espírito, a ira de Deus Sim. incitou Davi Davi. ia contar o povo. Aí depois, em outro, Satanás. Satanás, É. quem é ali Deus e quem que é Senhor? Se uma hora é o Senhor e outra hora é Satanás que inspira Davi. Ali para mim não é o caso, mas algumas vezes o que tem Senhor lá não é o Criador, algumas vezes é o próprio demônio. Agora, nesse caso eu penso que foi o próprio Criador que mandou Satanás, porque ele manda Satanás fazer as coisas. Está na Escritura de ponta a ponta, em vários lugares.
quando ele requisita Satanás para fazer algum serviço. Ele é a autoridade constituída pelo Criador. Pelo próprio Espírito Criador. que apamenta É a difícil nação. você aceitar isso, mas é o que está na Ele permite, Escritura. né? Então, ali eu creio que o próprio Criador incitou Davi através de Satanás para poder contar o povo. Eu não sei, ou pode ser também aquilo, irmão. Pode ser que em Samuel o Senhor que está lá seja o próprio Baal, né? O próprio demônio lá, o marido, né? Vamos dizer assim, o Senhor marido. No lugar, porque depois, o problema nosso, irmão, é que depois nós só pegamos o que vem de Roma, da Grécia, né? Jesus, é Cristo, é igreja, é unção, é bênção, essas palavras todas. E também pegamos a Bíblia depois que ela passou por lá. Aí os caras juntaram o Senhor com Baal e ficou complicado. Porque tudo é Senhor. O próprio Baal é Senhor e o Criador virou também Senhor na Bíblia. Está entendendo, irmãos? Então é por isso que eu falo sempre, irmãos. Até mesmo se eu for pegar para ensinar esses detalhes, eu posso estar ensinando errado. Eu prefiro não ensinar, entende? Por isso que eu falo que é cada um que tem no seu íntimo. Esses detalhes mais complicados, que não fomos nós que complicamos, que alguém complicou e colocou aqui, eu creio que o melhor é cada um individualmente se sozinho ter com o Criador, com o Espírito Santo, a sua convicção. Porque posso estar ensinando errado, achando que está certo hoje. Tirar amanhã esse eu vou esquecer. estereótipo, né, Rubens? Que todos os evangélicos são bons. E aí isso é chato, Existe irmão, até colocou a maçom cadeira. bom, existe macumbeiro bom. Tem, e salva, irmão. Tem Exatamente. pessoas salvas, irmão. Isso é íntimo. Lá, isso a gente não pode ficar julgando nesse aspecto. Lá em Jericó, aquele exemplo, aquele Velho Testamento é sombra. A única salva foi a prostituta, que todo mundo devia dizer, essa aí não vai para lugar nenhum, isso é uma maluca. Entende? Mas foi ela que foi salva.